O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, voltamos ao tempo comum, o dia a dia da nossa vida, as festividades, solenidades passaram. Vamos então trazer a nossa vida ao Evangelho. Acredito eu, se nós aqui estamos, todos e os que me ouvem agora, de uma forma ou de outra foram chamados por Deus. O chamado que foi feito a Mateus também já foi feito a cada um de nós, nós não estaríamos aqui. Muito raro vem uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho a uma missa. Nós também fomos chamados um dia, também como Mateus, deixamos algumas coisas para seguir o Senhor. Agora eu quero aproveitar essa liturgia de hoje e ir um passo além. Já que nós já fomos chamados por Deus e já demos nossa resposta, o que a nossa fé, nesse período todo da nossa vida, fez conosco? Nós somos melhores ou piores depois que abraçamos a fé? O que o modo religioso, os nossos ritos, nossas práticas fazem e fizeram conosco? É um pouco a partir disso, olhando a liturgia de hoje. Fé essa que nós herdamos, dos portugueses que chegam até nós, de modo especial, Nossa Senhora de Fátima, essa grande mulher que ainda hoje continua a vocacionar outros tantos. Temos a graça que Nossa Senhora fala português, ela vem em nossa terra. Já me senti cidadão, depois de hoje a cidadania europeia, já vou sair daqui automaticamente. A nossa fé é herdada, mas vamos voltar, o que a nossa fé fez conosco? A primeira leitura que nós ouvimos é tirada do livro de Oséias. Oséias vive num tempo também complicado e complexo. Um povo, no momento da sua época, o povo israelita, mais do norte, haviam se misturado com outros povos, outras culturas. Que juntar com outras culturas dá para gente? Às vezes pode ser bom, às vezes ruim. O povo de Israel começou a viver uma fé sincrética, sincretismo, misturando um pouco de tudo com o que existia. E o profeta começa a questionar-se se de fato aquele povo vivia uma conversão. Será que nós somos convertidos? E aí diz o profeta: é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Se eu não souber como segui-lo, eu não reconhecerei. Por isso o profeta coloca na boca de Deus, dizendo: Efraim, como vou te tratar? Como vou te tratar, Judá?
o vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. O que o profeta percebe daquele povo? Que diz que tem fé, que abraça a fé israelita, só que é uma fé naquele momento em que no raiar do sol ela se esvai. Não é uma fé que acompanha a sua vida inteira, mas é uma fé de momento, como uma nuvem. E ele vai dizendo para nós: quero que vocês entendam que o que eu quero é amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Por que ele diz isto? Porque o povo daquele tempo, o que fazia? A fé deles já não envolvia mais sentimentalmente. Eles então pegavam um animal, chegava lá fora do templo, tinha várias tendinhas de animais, eles compravam o animal, trazia para o altar, mas não havia movimento de envolvimento, de uma conversão, de um arrependimento. Era simplesmente um ritual. E aí vai dizer o profeta: eu não quero o seu ritual. Deus não quer só o sacrifício, Ele quer o quê? A misericórdia. Não são os seus holocaustos, as suas ofertas de animais, ou suas práticas, se não houver através, vindo também, uma misericórdia, um coração misericordioso. Eu quero amor, diz aqui, né? Amor. São Paulo, mais o Novo Testamento, vai chegar a essa conclusão. Eu posso ter fé capaz de transportar montanhas. Eu posso doar os meus bens aos pobres. Se me faltar amor, nada adianta. Grava isso na cabeça. Se me faltar amor, de nada adianta. E o próprio São Paulo vai dizer então o que é amor. Ele vai dizer: o amor é bondoso, paciente, compassivo e assim por diante. Mas o que a minha fé fez comigo? O que a minha fé fez com você? A nossa fé. Nós que, como Mateus, deixamos e seguimos. No Evangelho, após a vocação de Mateus, acontece um conflito. Qual o conflito? Jesus é criticado por sentar na mesa de pecadores e cobradores de impostos. O que é o cobrador de impostos no mundo bíblico? É uma das piores criaturas que possa existir. O cobrador de imposto é aquele que ninguém gosta de ser cobrado imposto, mas legitima o Império Romano. Então, como é que eu vou pagar ao Império Romano, continuar pagando a Portugal? Chega, acabou. Liberdade, independência, não devemos nada a vocês. Vamos ser independentes. Como é que eu vou continuar pagando e não vou ser livres? O cobrador de impostos, se ele era judeu, era visto como um traidor. Se um judeu visse um cobrador de impostos na rua, ele atravessava do outro lado, não podia encostar. O cobrador de impostos estava no mesmo nível que os pagãos, que os ladrões, assassinos, prostitutas. Era uma raça que o povo de Israel fazia uma ojeriza, não gostava, excluía. Jesus então vai até este ambiente e chama aquela pessoa que para o judeu é inadmissível. Quando depois do chamado ele vai para a casa de Mateus, senta na mesa. Gente, sentar à mesa, trazer alguém para a sua casa e você levar alguém é algo de profunda intimidade. Os fariseus, quem são os fariseus? São aqueles que são conhecedores da lei, zelo e fazer com que todo mundo não se esqueça da lei, zelosos extremamente. Só que caíram no processo de uma fé muito ritualista e pouco de misericórdia. Mas como pode Jesus aí sentado com um cobrador de impostos e com pecadores? Jesus então retoma a palavra de Oséias, dizendo: o que eu quero, misericórdia
e não sacrifício. Entenda que eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Misericórdia, miserere, córdia, coração, é sentir com o coração o outro, não simplesmente com a vista, com o olhar, é viver, sentir. Coração é sentimento, é o lugar do sentimento, é sentir com o outro, o mundo do outro. Se a minha fé, a qual eu fui chamado, assim como a leitura segunda, Abraão, o exemplo daquele que seguiu o Senhor aos 100 anos de idade, larga tudo para seguir uma voz. Se essa minha fé não fizer mais misericordioso, cuidado, cuidado, porque senão podemos achar que uma pessoa de fé é quem? É quem vem à igreja aos domingos? Nem sempre. É quem dá o dízimo? Nem sempre. É aquele casadinho direitinho? Nem sempre. Nossos critérios de uma vida de fé estão caindo muito naquilo que é ritual. O rito, ele é necessário. Nós, católicos ainda mais, nós somos herdeiros do judaísmo, nós somos rituais. Uma missa é um rito. Eu não posso aqui, de qualquer maneira, sair mudando as normas, as regras, as rubricas, fazem parte. Porque senão seria uma missa aqui, em outro lugar, totalmente diferente. As normas, elas são necessárias para que o rito aconteça. Mas a minha fé, ela deve estar além desse rito. E não podemos aqui sair julgando e condenando as pessoas. Então eu vou dizer quem tem fé, quem vem à igreja. Não! Nem sempre. O fato de estarmos aqui não quer dizer que deixamos tudo. Então quem tem fé, o que as normas vão dizendo? A pessoa cai no rito, o farisaísmo vai caindo no ritualismo, perdendo a essência. Papa Francisco, na primeira encíclica dele, quando ele é empossado, assume o papado, a Evangelho Gaudium, ele diz a nós pregadores: cuidado para nós não perdermos o perfume do Evangelho e ficarmos pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Tem gente que vive uma fé de pode, não pode. E não tem base, ele não consegue dar um passo, porque ele não sabe se pode ou não pode. A minha fé está muito além. E ali começam dentro da comunidade cristã umas intrigas, porque o certo mesmo é o latim, não, é o português, não, o certo é o véu, não, é sem véu, não, é proibido bater palma na missa, missa é rito, não pode bater. E aí fica se perdendo palavras e palavras e palavras naquilo que não é essencial. E o que é essencial? A misericórdia. Não que as regras não sejam, não que eu não deva falar, olha, isso aqui está errado, não é possível por aí afora, mas o meu papel primeiro é o quê? É de estar junto e acolher. Eu fico me pensando, por exemplo, o Mateus hoje, desse evangelho, é alguém que não estava no rito judaico, não ia à sinagoga, não ia a sacrifício nenhum, estava fora, era excluído. Quem é esse Mateus hoje? Quem é aquele que o evangelho, que sou chamado a estar perto dele? Será que nós que temos fé, que abraçamos o cristianismo, será que a nossa presença consegue chegar a essa pessoa? Quem é esse Mateus que nós rotulamos como um pecador? Um corrupto político? Um homossexual? Uma pessoa de segunda, terceira união? Ou que não é casado na igreja? Uma pessoa que, sei lá, que vive um alcoolismo, o que é um vício? Quem é essa pessoa que está lá fora, que nós não conseguimos chegar e que nós rotulamos que são pessoas, às vezes, pecadoras que vão para o inferno? Será que a nossa fé me colocar como um fariseu acima? Será que o chamado que Deus me fez faz de mim um juiz acima de outras pessoas? Ou me faz misericordioso? Lógico que ser misericordioso também não é passar a mão na cabeça. Não, olha, não, está tudo certo, viu? O importante é abraçar a fé. Não,
Mas não compete a nós, não compete a nós, que somos chamados a estar junto a esses, porque, gente, pescar no aquário é fácil demais. Pescar no aquário aqui dentro é fácil demais. Vocês estão tudo com o coração aberto. Vocês vieram aqui porque vocês quiseram vir aqui. Agora, como chegar nesse Mateus que às vezes hoje não quer nem ouvir falar de religião e de igreja? Porque os igrejeiros, os religiosos estão transmitindo uma imagem difícil, pesada. E onde fala o amor? Ah, mas o amor requer de nós normas. Sim, voltamos ao início. A norma é necessária. Eu vou ter que dizer, irmão, realmente, olha, não está legal aí, tá? Mas quem vai dizer se ele vai continuar ou não no caminho é ele com Deus. Meu papel de padre é chamar vocês todos, inclusive eu em primeiro lugar, para segui-lo. Se o seu segmento sei lá, meio manco, ou o seu segmento não é total, ou que seja, você vai ver com Deus. E às vezes o meu chamado vai levar tempo para encontrar maturidade. Não diz aqui o texto, só diz segue-me, Mateus deixou tudo. Não sabemos como foi esse processo da conversão de Mateus. E quanto tempo levou? Os próprios apóstolos levaram 3 anos para se converterem e se convencerem. Não foi assim, embora eles deixaram tudo, mas a mente deles levou, foi preciso vir o Pentecostes, o Espírito Santo, para que eles pudessem compreender. Às vezes dizemos sim a Deus, eu vou seguir a Deus, só que nem sempre tudo eu faço conforme deveria ser. Gente, eu estou num processo de conversão há tantos anos. Eu sigo Jesus Cristo, sigo, mas sou muito pecador. E eu não me vou colocar acima de ninguém. Eu posso dar alguns passos na frente de algumas pessoas. Outras estarão mais à frente do que eu. No amor. Nós não estamos disputando nada, não disputamos. A coroa que disputamos, todos iremos receber, desde que percorremos o caminho. Mas se tem irmãos nossos que disseram que querem seguir a Deus, mas ainda não conseguiram abandonar tudo que seja, é Ele com Deus. O meu papel, sim, vou dizer, olha, fulano, o amor é aqui, tá? O amor é paciente, o amor é ágape. Não confunda, não pare no eros. Eros todo mundo tem. Amar através do eros não precisa ensinar, gente. Porque o desejo é natural ao ser humano. Gostar de alguém, amar alguém eroticamente falando, eros falando, isso não precisa ensinar. Então não diga, aonde está o amor, então Deus está ali. Onde há ágape. Porque o eros é um segundo momento, estágio da vida. O que é o ágape? É uma ação, é uma atividade que nós fazemos sem esperar nada em troca. Aí sim está Deus. Então eu vou ver que o meu papel é fazer o que os Mateus da vida possam abraçar. Se vem com véu, batendo palma, se vem com os... Não importa. O que importa é que nós possamos crescer no amor. Amor. E aí, meus irmãos, sim, na caminhada da nossa vida, somos pecadores. O que nós fazemos? Nós confessamos. Cuidado para que as nossas confissões não caem nas rubricas, nas normas da vida não essencial. É difícil encontrar na confissão, padre, eu não amei. Eu não amei como deveria amar. Mas muitas vezes, nossas matérias de confissões, até digo na jornada, no livro Jornada falou isso. Muitas vezes confessamos aquilo que sabemos que está errado, mas não aquilo que estamos arrependidos. Há uma diferença de saber que está errado para saber do que é arrependimento. Na minha vida, eu tenho muito isso. Na minha processo formativo de seminário, tinha meu diretor espiritual, e eu chegava para ele, padre, eu cometi esse pecado, mas eu não estou arrependido.
Se puder, faria de novo. Ah, mas então não vai poder ser sua absolvição. Não, não vou. Não vou. Não estou arrependido. Agora, o farisaico, padre, vem confessar, eu fiz isso aqui de errado. Tá. Ai, ele absolveu, eu posso comungar agora. Cuidado para não transformar uma confissão numa permissão para pecado. Eu tenho que ter consciência. A minha fé me faz crescer no amor. E é o amor que vai dizer para mim, a misericórdia. Anderson, você não está sendo misericordioso. Isso não é misericórdia. O que a fé fez com você? O que a religião tem feito com você? O que a sua comunhão tem feito com você? E eu vou procurar o que então? Ter esse sentimento. Buscar essa misericórdia. Volto. Mas vai virar relativizado tudo isso. Cada um vai achar o que deve achar. Não. Não vai relativizar. Porque se a pessoa abraçou o caminho da fé em Cristo, isto não é relativizado. Porque Cristo fala ao coração de cada um. E nós saberemos sentir na pele se estamos certo ou não. Cuidado para não nivelarmos a nossa vida de fé às rubricas que são necessárias, mas não essenciais. Como seria vocês vendo os líderes religiosos numa mesa de um bar com os Mateus da vida? Como julgaríamos? Fariam recortes, talvez imagens, pequenos filmes, jogariam nas redes e cada um começaria a vomitar um monte de julgamentos. Você tem coragem de andar do lado de Mateus? De pessoas que às vezes não são benquistas ou aceitas pela nossa fé? Vamos pedir a graça de Deus para que, assim como Abraão, que deixou tudo, como Sara, aos 100 anos, deixaram tudo para seguir esse Deus que ainda não podiam ver e nós podemos vê-lo. Que o exercício de nossa fé, que o chamado que Deus faz a cada um de nós é um chamado para sermos misericordiosos. Quando nós morrermos, chegar na hora derradeira do julgamento, a prova final é essa. A pergunta que vai cair na prova é essa. Você amou? Discorre sobre isso. Você amou? Só que qual é a medida do amor? Ele. Não é o que você acha, não. Ele. E aí você poderá saber se a tua fé te fez assim ou não. Eu, que abracei a fé há anos, estou longe aqui ainda. Mas eu acredito. E Ele me aceita do meu jeito, na minha limitação. Mas ao mesmo tempo eu não me fico parado nisso, eu tento ser. Tem dia que eu levo 3 passos para trás, dou um dia um passo para frente, e assim minha vida religiosa, espiritual vai e volta. Assim são as pessoas. Cuidado, gente, para não sairmos julgando e condenando as pessoas. Ter fé não me faz juiz de ninguém. Ter fé deve fazer de mim pessoa amorosa. Volto para insistir, só que amor não é só passar a mão na cabeça. Amor é dizer a verdade, sim. É dar uns tapinhas, sim. Mas tudo movido por amor. E o outro vai saber, na hora exata dele, ele vai saber o que deve ser feito. Santo Agostinho, para finalizar, quando ele começa o processo de conversão dele, ele era mulherengo, sabe, gente? Santo Agostinho era mulherengo. Teve filho fora do casamento. E era muito vaidoso, muito vaidoso. Ele deixava a mulher de lado assim, por causa das pompas da fala, que ele conseguia por isso. Mas quando um processo de conversão dele começa, chega o momento da castidade. Ele está lá, confissões, pode lá ler, né? Ele chega, aqui, Deus, não mexe aqui ainda não. Aqui eu não estou conseguindo ainda não. Vai devagar, tenha paciência aí que eu vou chegar lá. A vida é um processo. Saiba disso.
E aqueles que estão abraçando a fé agora, estão começando, não coloque um peso demais que nem você consegue carregar. O importante é seguir o amor. E cada um no seu tempo vai amar mais ou amar menos. Mas quem vai dizer isto é Ele com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa fé.